Olá, eu sou a professora Cristiane, estou aqui muito bem acompanhada do meu amigo Alex Souza. E a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo do ambiente que a gente está, né, Alex? O que você acha desse lugar? Bem sugestivo e inspirador, não é? Você acha inspirador? Eu acho meio inusitado, você não acha não? Uma bela palavra. Inusitado. Um contexto que nos mostra uma construção de uma ideia. A construção de uma ideia. E assim, a gente pensar em construção, cabe vários elementos, né? A construção de uma ideia, a construção de uma casa, a construção de um prédio, a construção de um corpo. Nossa! E o Alex eu conheci graças ao concurso Top Trainer Brasil. A gente ficou entre os 10 finalistas do concurso Top Trainer Brasil pela WTTC. Temos muito orgulho de fazer parte desse time que são 10 feras, né, Alex? 10 feras. 10 feras não só na educação física, mas como pessoas, como seres humanos. E isso nos trouxe uma aproximação, uma afinidade, já que nós atuamos com o mesmo segmento, que é o envelhecimento. E o interessante, Alex, é que você vê, de 10 profissionais do Brasil todo que foram eleitos como os 10 melhores do Brasil, e lembrando que isso é um concurso, foi um concurso, o Cristiano mesmo que idealizou o concurso sempre diz, não quer dizer que você seja os 10 melhores, ou o melhor, ou a melhor, mas sim você representa uma classe, né, uma categoria, e dá a cara a tapa, né? Então foram dentre as pessoas que deram a cara a tapa e chegaram até essa final, nós tivemos muitas amizades, muitas pessoas de vários segmentos, mas o envelhecimento a gente estava dividindo esse mesmo olhar. A gente também tem o Adilson, que também estuda muito, né, a área do envelhecimento, e é interessante pensar, porque nem os meus idosos, pelo menos não sei a sua experiência, eles dizem assim, não é todo mundo que gosta de trabalhar com idoso. O que você acha disso? Compartilhamos a mesma opinião. Muita gente fala, há profissionais que não gostam desse segmento, e aí vem N motivos. Mas, quebrando esse paradigma, a gente escolheu esse elo tão fascinante, que cativa, nos ensina tanto a viver cada dia bem, projetando um futuro, mas viver bem o presente. Sim, pensando na longevidade, mas cuidando da atitude do hoje. Da atitude do hoje, que eu diria que é o grande segredo, né? Não adianta a gente projetar um futuro sem antes ter um alicerce para o presente. Sem dúvida. E o Alex é inspirador, e hoje eu gostaria que você pudesse assistir esse vídeo até o final, compartilhar com quem você conhece que está passando por uma trajetória de envelhecimento. Quantas pessoas será que estão passando por uma trajetória de envelhecimento, hein? Acho que todo mundo? Acho que todo mundo. E se a gente olhar nas estatísticas, a pirâmide etária já está invertendo, né? Sim. Então, menos crianças e mais pessoas. Mais adultos idosos, jovens idosos, e assim vai. Por aí vai. E o Brasil é um dos países que está em franco crescimento populacional de idosos, mas isso está acontecendo já no mundo inteiro, e eu acho uma grande tendência, porque afinal de contas, a pessoa idosa ela traz uma bagagem muito rica de experiência, de conhecimento, de cultura, de história, de conhecimento que vai ser compartilhado com outras gerações, não é mesmo? E é isso que fascina, você tomar posse, o contato com N histórias, N experiências, e enriquecer a você mesmo. A gente tem sorte, né, Alex, de conviver com esse público. É uma bênção. É uma bênção. Agora, para você, uma coisa importante para refletir. Eu tenho uma experiência assim, muita gente tem dificuldade de encarar a própria idade, assim, a própria velhice. Sim. Então, como fazer para que as pessoas que estão num processo já numa meia-idade, 40, 50, meia-idade me inclui, 40, nossa, 50 anos, parece, quase. Viu? Obrigada. 40, 50, quase 60 anos, as pessoas têm não querem entrar num grupo de idoso, não querem entrar num grupo de terceira idade, tem que ficar falando que a atividade tem um nome bonito, tipo melhor idade, idade feliz, para não falar o termo idoso ou o termo envelhecimento, não é mesmo? Sim. E, no entanto, o que você pensa sobre isso? Assim? Você também vê que muita gente tem esse preconceito? Acredito que essa é a primeira barreira que a gente tem que quebrar. Começando pelo nome. Se você tem uma certa idade, tenha os pés no chão. Assuma que essa é a sua idade, mas cuide cada vez mais para que você conquiste os próximos anos.
Eu gosto de pensar que cada ano é uma graça. Então, se você está vivo, por que não cuidar? Mas, relembrando aquele conceito do hoje, do presente. Então, cuide bem hoje. Entenda a idade que você está, o seu processo, os seus gostos, o seu ambiente. E, a partir disso, você começa a ressignificar esse contexto tão belo que é envelhecimento. A gente não pode querer projetar um envelhecimento inexistente. Tem que ser um projeto presente e real, de acordo com as condições que você consiga. Envelhecer é fantástico. Então, é o olhar sobre o envelhecimento que vai mostrar até onde você pode chegar. Que muitas vezes a gente vê que é só doença, mas não precisaria ser assim. Por bons hábitos, por bons pensamentos, a gente consegue transformar esse idoso, esse futuro idoso, num ser humano melhor. Com certeza. E é interessante que a gente falando isso, dá a impressão, eu já ouvi de alguns assim, você diz isso porque você não tem essa idade, você diz isso porque você não sabe. Espera até a hora que você vai chegar lá, não é mesmo? É verdade. E isso deixa para nós, assim, pelo menos para mim, deixa uma sensação de tristeza, porque você pode observar que a pessoa não está visualizando o poder do hábito, poder do dia, depois do outro, do efeito que se acumula ao longo do tempo. Dos bons hábitos, né? Dos bons e dos maus, né? Que às vezes entender que é um processo ruim, negativo de envelhecimento, não está acontecendo só por causa do envelhecer ou do tempo, mas sim por conta da soma desse tempo usando e praticando maus hábitos, uma má alimentação, pensamentos ruins, atitudes ruins dentro da família, dentro da comunidade, pessoa que não tem tolerância. Energia não tão agradável, tanto para a pessoa quanto para o ambiente que a cerca. Não fica tão saudável. Não fica tão saudável. E a pessoa que vive sedentária, a pessoa que faz a doença do século. Doença que tem trazido tantos malefícios. E aquela senhora que está em casa, que ela cuida da família, que ela cuida da roupa, ela tem a impressão que ela está muito ativa, né? Ela faz muita coisa. Então você vem falar de exercício, apenas, né? Mas é uma impressão, não é verdade? Sem dúvida. O exercício é mais uma ferramenta, e hoje considerado uma ferramenta de saúde pública, na qual está ali para nos ajudar a chegar nesse envelhecimento, no tempo presente e no tempo futuro, cuidando da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e qualidade na vida. Que é aí que é a beleza, né? É entender que nós fomos projetados para se movimentar de uma maneira sistematizada, organizada, bela, íntegra, e a gente precisa gostar e entender desse processo, não é mesmo? Construir esse processo. Construir esse processo. Sem dúvida, esse projeto, né? Esse projeto de vida, né? Projeto de vida. E não apenas aquele conceito, eu estou me movimentando para fazer a minha rotina doméstica, então por isso eu estou me desenvolvendo. Às vezes eu estou prejudicando, eu estou usando os meus recursos, mas eu preciso ter um momento de cuidar desses recursos através do exercício direcionado, né? Assim como a gente dedica um tempo para o trabalho, para os estudos, para tomar banho, para organizar a casa, a gente precisa também ter o tempo para cuidar da gente, para fazer o exercício, para utilizar a medicina preventiva a nosso favor. Até mesmo a tecnologia, né? Ela está aí para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Só que tem uma palavra que limita isso aí: equilíbrio. Equilíbrio. E você, Alex, na sua opinião, o que fez você começar a trabalhar com essa área? O que te motivou? Uma pergunta muito sugestiva. Eu gosto de histórias, sempre elas fizeram parte da minha vida, e tomar contato com pessoas mais velhas, mais experientes, com esse repertório de histórias, muitas vezes encantadoras, histórias fantásticas, exemplos de vida, começaram a me motivar a ter um olhar mais centrado nesse público. E aí, de lá para cá, a paixão, o amor, o fascínio, ele só tem aumentado. Claro, a gente aprende tanto com as histórias não tão positivas, mas que nos trazem um grande aprendizado, quanto aquelas histórias que deram certo, que realmente criaram um jeito bonito e diferente de ser e para envelhecer bem. Exatamente, eu também sou encantada com as histórias de vida e eu particularmente aprendo muito com elas. A gente procura evitar errar algumas coisas que outras pessoas já erraram. Exatamente. Mas um sábio aluno meu me disse, a gente não consegue aprender com o erro dos outros, não é mesmo?
A gente pode até depois fazer um balanço e ver que, olha, eu realmente percorri o mesmo caminho ou um caminho semelhante e cheguei num resultado igual ou semelhante. Parece por que ter tem cometido o mesmo erro. Histórias que a gente tem que passar, né? Situações que a gente tem que passar, tem que aprender, tem que visualizar, experimentar, experienciar, né? O saber e o sabor e o saber, para que você então fale com mais propriedade sobre aquela situação. Gente, eu não aguento esse menino, gente, não é um tesouro. Ele tem uma oratória, tem uma dádiva, né, que Deus deu a ele. Graças a Deus tem usado muito bem para tocar muitos corações, e é só o começo, está só começando. E uma coisa que me encanta muito, pensando novamente nas histórias de vida, é que muito idoso está hoje em casa e está se sentindo inútil, está se sentindo sem nenhuma função no mundo, olha para trás e vê a sua vida e pensa: o que de grande eu fiz da minha vida, o que de realmente importante eu fiz para justificar a minha presença aqui nesse mundo. E muita gente entrando num quadro de depressão e de isolamento, doenças psicossomáticas, e ficando doente, ficando com dores, e aí vai fazer exames e não descobre o que é, ou até descobre, mas fica em tratamento e parece que a coisa vira uma bola de neve. E isso me deixa muito triste, né? Assim, como a gente pode, Alex, ajudar essas pessoas a entender o real sentido de toda essa trajetória da vida, o valor das experiências que eles têm, mesmo que os outros pareçam não dar ouvidos ou não dar atenção, né? Eu gosto de pensar que a gente precisa ter sempre uma coisa em mente, alicerçado aos nossos valores, que era ter uma missão de vida, por meio de um objetivo e de metas bem estabelecidas. Isso eu não estou falando para as pessoas mais novas, que ainda estão no início de carreira, ou naquela fase universitária que os sonhos estão todos no auge. Independente da idade que você tenha, é importante sempre ressignificar a sua missão de vida, dar sentido para as suas atitudes, pois quando você tem isso na sua cabeça, as coisas ficam mais simples, você acorda com um brilho no olhar, você acorda com um pensamento mais florido, mais belo, mais interessante. Isso te dá ânimo para você viver, te dá vontade. E aí, ao encontrar uma pessoa, né, o encontro de um ser humano com outro se torna mais inteligente, mais sabedouro, mais assertivo, porque você sabe exatamente o que você quer e o que você deseja. E quando a gente perde isso, a gente começa a se aproximar desse elo das doenças. Porque se a gente não tem uma missão, para que a gente está aqui? Agora, quando você tem uma missão clara para você, os outros começam a te enxergar com um diferencial. E esse diferencial é uma troca. Então você faz o bem e recebe o bem. E é exponencial, você vai subindo, subindo, subindo. E quando menos você percebe, aquela infelicidade se transformou numa felicidade. Aquela falta de alegria se transformou numa válvula propulsora para você chegar onde você merece, que é na sua melhor versão. Na sua melhor versão, sem dúvida. E a dica, porque é muito comum que mulheres nessa geração que tenham cuidado do lar, da família, dos filhos a vida toda, e hoje o que acontece? Os filhos estão crescidos, cada um já com suas vidas, sejam casados ou solteiros, mas com seus... com a sua correria do dia a dia já totalmente tomada, com filhos e preocupações próprias. E aí o idoso, principalmente aquela pessoa que já está viúva, ou separada, ou está sozinha, olha em volta e não se vê tão necessária, porque aquilo que aprendeu, a missão de vida, né, o propósito que a pessoa atribuiu à própria vida, que era cuidar dos seus, já não é mais tão necessário, e aí começa todo esse problema. Mas a realidade é que tem tanta gente que precisa de um carinho, que precisa de uma palavra, que precisa de um auxílio, que precisa de uma marmitinha. De amor, de afeto, de um abraço. Você já recebeu um bolo de alguém, assim? E aquele bolo, assim, do seu dia corrido de trabalho ia ser aquela refeição. Te desarma, né? Não é? Te deixa mais feliz. leve, feliz.
Porque você come com gosto, né? Não pense em nada, só porque o carinho que você recebeu ali, num dia que você ia ficar com fome até, se você tivesse que esperar até a sua próxima refeição, a sua próxima parada. Então, é um bolinho que você faça, entregue para um vizinho, para alguém, pode ser um acalento, um conforto, tanta gente que precisa de visita, tanto trabalho voluntário que pode ser feito, tantos amigos dentro de um grupo de pessoas que vêm buscar a mesma coisa, buscar saúde, buscar um novo significado para a sua vida. Para que ficar dentro de casa? Para que deixar as doenças tomarem conta? E principalmente, para que fazer aqueles que mais te amam verem esse filme terminar desse jeito? Para que deixar as pessoas que mais te amam acompanharem o seu declínio, acompanharem a falta de vida nos seus olhos, a falta de um sorriso no seu rosto e sentirem dor por terem que encarar aquela figura materna, paterna, que ou aquela avó, o super-herói, a heroína. Sem dúvida, de uma forma negativa, trágica. E se entregando para doenças, e se entregando para ociosidade. Né? Então, você cuidou de alguém a vida toda para depois fazer essa pessoa sofrer por uma falta de enxergar uma perspectiva melhor no dia de amanhã. Né? Sem dúvida. E você me lembrou também outro conceito importantíssimo, o da espiritualidade. A gente precisa ter esse olhar para conosco, né? A gente ama o outro na medida que a gente também se coloca ali a amar a si próprio. Não adianta a gente querer amar o outro e não ser cuidado, né? Deixar a nossa saúde, o nosso corpo, todo o nosso tempo de lado. Não, andam juntos. Você cuida de você e depois cuida do outro. Cuida do outro, mas também cuida de você. E quando isso combina, as coisas ficam mais alinhadas. Porque aí você passa a ser aquele exemplo de novo, do super-herói, da heroína. E não apenas um idoso que está ali isolado no canto. A gente não foi projetado para envelhecer dessa maneira. A gente foi projetado para envelhecer bem, sendo exemplo, sendo aquela pessoa que inspira, como os antigos monges, os antigos pensadores. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, mais experiente. Quanto mais velho, mais saudável, pelo menos na cabeça, na ideia. Agora, se o corpo vai responder, vai depender de alguns fatores, incluindo os hábitos, né? Que estão ali na primeira escala. Mas, se o pensamento está positivo, provavelmente o corpo responda com alguma resposta também positiva. Então, finalizando o nosso primeiro encontro, essa mensagem aí para você: zele, cuide do seu hoje, para que você possa viver um amanhã muito florido, próspero, saudável. E saudável. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Foi um prazer esse bate-papo, essa conversa deliciosa. Agora vamos limpar os pés, porque a gente está tudo empoeirado, né, Alex? Vamos, então. Precisamos. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.